Fala pessoal, no vídeo de hoje quero mostrar para vocês a fazer essa arte. Uma arte que eu vou explicar alguns conceitos que eu utilizei, tá? Harmonização de cores, ferramentas e tudo mais. E vou mostrar para vocês como eu consigo chegar nesse resultado de uma forma bem fácil, beleza? Então bora pro vídeo. O primeiro ponto da nossa arte é trazer uma cor mais roxa, né, para remeter a Twitch, que foi onde ele começou a ficar mais reconhecido. E acima disso, como a gente está fazendo de fato, né, uma homenagem, eu trouxe aqui algumas imagens que eu já pré-selecionei antes e coloquei no fundo para gerar essa composição, né, gerar essa de fato lembrança ao nosso Casemiro, beleza? Então eu apliquei aqui, agrupei todas as imagens, né, colocando máscara de camada, colocando a imagem dentro de um retângulo e criei uma composição com modo de mesclagem para ficar mais apagadinho no fundo. Aqui eu trouxe então as imagens dele, que eu já pré-selecionei e recortei para não ficar tão lento o vídeo, e coloquei então elas ali pré-dispostas que a nossa arte ela deve ficar centralizada, né? Quis que ficasse todas as informações no centro da arte. Então coloquei ali de fato as imagens, né, dele, e assim como coloquei também o ano de 2022, que foi o ano que ele foi eleito, né, eleito o Homem do Ano pela GQ Brasil, como a categoria de conteúdo digital. E aqui a gente vai fazer um jogo bem interessante de composição de texto, onde a gente vai usar alguns tamanhos diferenciados de fonte. A gente vai usar também agora, como vocês podem ver, eu trouxe esse roxinho um pouco mais claro para dar um contraste, e a parte de trás o homem ficou um pouquinho menor e eu vou colocar um efeito de traçado dele, que é bem simples de fazer, tá? Nada mais é do que tu cria, né, um estilo de camada como eu fiz ali, e coloca um traçado branco, e ali embaixo de opacidade tu tira o preenchimento, aí fica esse efeito, né, de vazado. Então dessa forma eu consigo diagramar melhor agora para encaixar, né, nas minhas duas imagens. E aqui embaixo estou colocando a categoria pela qual ele foi eleito, e também vou colocar ali uns efeitos de brilho, de textura mais para frente, que vai ficar bem interessante. Sempre pensando que a gente tem que manter nossa arte harmonizada, bem diagramada, para que não fique nenhuma área de respiro que não precise, ou seja, que a imagem fique desequilibrada. Então todos os cantos devem conter uma quantidade correta de informações para que fique harmonizado. Aqui eu coloco, como a imagem não era tão boa, né, não achei uma imagem boa, eu coloquei um efeito de nitidez, e aqui continuo aplicando o mesmo efeito em conteúdo que eu apliquei na palavra homem, coloquei o traçado e tirei o preenchimento. E agora eu vou trazendo ali o roxo mais claro e vou criando uma máscara de camada, ou seja, colocando essa layer que eu estou pintando mais escuro, colocando dentro, né, da minha caixa roxa. E aqui estou colocando um brilho dentro da imagem de trás para que fique essa ideia de que está brilhando nessa caixa ali. Mas é algo bem sutil, nada muito trabalhado, tá? Aqui eu vou trazer então, para trazer um pouco de sentimento para nossa arte, eu trouxe aqui uma frase que ele falou, né, que era um dos objetivos dele, era aposentar os seus pais, e foi isso que ele fez, né? Inclusive ele falou isso na entrevista. Então eu trouxe essa frase também para gerar essa ligação emocional com quem estivesse vendo essa arte, e também ele, se quiser, caso visse essa arte, também geraria essa identificação, beleza? E agora estou praticamente finalizando. Vocês podem ver que eu trago um pouco para dentro, né, as imagens, a fim de trazer essa harmonização, essa diagramação. E para finalizar, estamos chegando na parte final, eu trouxe aqui a ideia de rei do entretenimento, que é uma das chamadas que as pessoas utilizam. Então eu trouxe ali algo bem clichê, mas que realmente remete bem a essa ideia, que é a coroa, tá? Eu faço um tratamento de imagem nela, de cores, para ficar um pouquinho mais parecido, harmonizado com o resto das cores. E vou trazer ele também um brilho em cima dela para trazer essa ideia de rei, né? De qualidade, de que o cara é bom mesmo. E alguns ajustes aí para trazer um pouco mais de diagramação, sempre tentando deixar tudo bem espalhado, né, bem diagramado pela arte. Aqui trazendo um efeito de
iluminação, bem básico, criando uma layer pintando em cima, né, com a cor da coroa e trazendo uma multiplicação na arte, tá bom? E agora vou colocar aqui um brilho na palavra ano, para dar um pouquinho essa ideia de que está refletindo na palavra, certo? E agora, basicamente, eu vou trazer aqui um ajuste de cor. Então o que eu faço? Seleciono tudo, crio uma camada com a arte visível e no filtro, em Camera Raw, eu consigo fazer alguns ajustes, né, quanto à cor, quanto à textura, quanto a equilíbrio, brilho de cor, saturação, para ficar esse efeito bem interessante. Então, como vocês podem ver, fica algo bem interessante. Certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e tamo junto. Espera aí até os próximos vídeos. Valeu, abraço!